Você já parou para pensar que talvez os maiores inimigos da sua vida não sejam aqueles que você imagina? Que as pessoas com quem você compartilha seus dias, sorri e até confia, podem, na verdade, estar disfarçadas de algo completamente diferente? E se no fundo você estivesse convivendo com demônios e nem ao menos soubesse? Isso soa chocante, mas é exatamente o que muitos de nós ignoramos ao longo da nossa jornada espiritual. Acredite, o inimigo não vem com chifres e pele vermelha. Ele se disfarça, veste um sorriso doce e se esconde atrás de palavras de afeto, de amizades e até de relações familiares. Mas Deus nos revelou, através das Escrituras, uma maneira de identificar esses falsos amigos, esses agentes das trevas que tentam destruir a nossa fé e o nosso destino. E é sobre isso que vamos falar. Eu sei, é difícil aceitar a ideia de que algo tão sombrio possa estar tão próximo, mas não podemos mais ignorar a verdade. Deus não quer que você viva à mercê dessas forças. Ele nos deu os olhos espirituais para que possamos enxergar além do visível, para que possamos perceber as armadilhas antes de cairmos nelas. Você não está sozinho nesse processo de descoberta. Você não está vulnerável se aprender a discernir o que está acontecendo ao seu redor. Por mais doloroso que seja perceber isso, o primeiro passo para a libertação é entender que sim, os demônios podem se disfarçar de pessoas comuns. Lá em 1 João 4:1, a palavra de Deus nos diz: Amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos se são de Deus. Aqui está a chave. O apóstolo João não estava falando sobre fantasmas ou entidades que aparecem nas sombras. Ele estava nos alertando sobre pessoas reais, com rostos, com nomes, que podem ser possuídas por espíritos malignos e operar, muitas vezes, sem que ninguém perceba, no meio de nós. E isso acontece o tempo todo, até nas igrejas, nas nossas famílias, no nosso círculo social. Pode ser aquele amigo que sempre diz o que você quer ouvir, mas seus frutos não condizem com suas palavras. Pode ser aquele familiar que, por mais que diga te amar, te trai nas costas. Mas a pergunta é: como você vai saber quem está com você e quem está tentando te destruir? Imagine, por um momento, que você confia plenamente em alguém. Alguém com quem você compartilhou seus sonhos, suas fraquezas, até seus medos mais profundos. Mas, de repente, algo muda. A confiança se quebra. As portas que antes estavam abertas se fecham. E você começa a se perguntar: o que aconteceu? Não é uma coincidência. O inimigo trabalha sorrateiramente. Ele se infiltra, se camufla e usa as pessoas ao seu redor para corromper sua paz, roubar sua confiança e enfraquecer sua fé. O mais alarmante é que muitas vezes essas pessoas não têm consciência de que estão sendo usadas. O espírito de inveja, de raiva, de falsidade se torna uma porta aberta. E quando você menos espera, aquele que parecia ser seu amigo se transforma em uma arma contra você. Eu já passei por isso e sei o quanto é difícil perceber esses sinais. Mas a Bíblia nos ensina em Mateus 7,16 que pelos frutos os conhecereis. Não é sobre palavras, não é sobre aparência, não é sobre o que a pessoa diz, mas sim sobre o que ela produz. Como você se sente quando essa pessoa entra na sua vida? Você sente paz? Ou, ao contrário, sente um peso, uma sensação de que algo está errado? Preste atenção nos frutos. Observe se sua paz é roubada, se sua fé enfraquece, se seus sonhos começam a desmoronar. Esses são os frutos de um espírito maligno tentando se infiltrar, seja por inveja, por competição ou por raiva. É hora de abrir os olhos. Agora, a virada emocional. Você já teve aquele momento em que, ao olhar para uma pessoa, algo dentro de você te dizia que não era aquilo que parecia ser? Talvez você tenha sentido uma sensação estranha, uma presença pesada, ou talvez tenha se questionado por que aquela pessoa que parecia ser tão boa
de repente começou a te causar um desconforto inexplicável. E se eu te dissesse que esse desconforto é, na verdade, uma maneira de Deus te avisar, de abrir os seus olhos para o que está acontecendo ao seu redor? Deus não nos deixa vulneráveis. Ele nos dá os sinais, as pistas. Muitas vezes, a única coisa que precisamos fazer é escutar o Espírito Santo nos alertando sobre o que não está certo. Mas se continuarmos ignorando essas pistas, podemos nos tornar vítimas da manipulação espiritual do inimigo. E aqui está o choque de realidade. Se você continuar ignorando esses sinais, se continuar aceitando essas influências demoníacas disfarçadas de amizade, sua vida, sua fé e seu ministério podem ser destruídos. A verdade é dura, mas necessária. E pior, você pode acabar afastado de Deus, como alguém que foi cegado pelo próprio orgulho ou pela falta de discernimento. Não permita que isso aconteça com você. Hoje, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo no engano, permitindo que os demônios se escondam atrás das pessoas ao seu redor. Ou pode tomar a decisão de abrir os olhos espirituais que Deus quer te dar. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas? Mateus 6:23. A chave está em você. Deus já te deu tudo o que você precisa para enxergar além do véu, para ver as pessoas como elas realmente são. E Ele quer te ensinar a fazer isso agora, antes que seja tarde demais. Essa é a oportunidade de transformação que você tanto precisava. Deus quer te dar o discernimento, Ele quer te proteger, mas para isso você precisa estar disposto a ver o que antes estava oculto. E isso começa com a decisão de não ser mais enganado, de não permitir mais que demônios se disfarcem de pessoas boas. Deus quer que você proteja sua fé, sua vida, sua família, e para isso você precisa aprender a ver com os olhos espirituais. Agora, a pergunta é: você está pronto para ver a verdade, mesmo que ela seja dolorosa? Se a resposta for sim, então prepare-se, porque Deus vai abrir os seus olhos para uma nova realidade. Em nome de Jesus, você nunca mais será enganado. Você já se sentiu preso em uma situação que parecia impossível de escapar, como se algo estivesse controlando sua vida de forma invisível, como se uma batalha estivesse sendo travada bem na sua frente, mas você não pudesse vê-la? Imagine por um momento que o que você está vivenciando não é apenas um problema natural, mas uma guerra espiritual real, travada ao seu redor, que você não consegue enxergar com os seus próprios olhos. Isso soa surreal? E se eu te dissesse que muitas das dificuldades que você enfrenta podem ser fruto dessa guerra invisível que está acontecendo agora, neste exato momento? A verdade é que, enquanto você se preocupa com as coisas do dia a dia, com o trabalho, a saúde ou os relacionamentos, o inimigo está agindo sorrateiramente. Ele se infiltra nas suas emoções, nos seus pensamentos e até nas suas interações com os outros. O que você vê como um simples desentendimento pode ser, na realidade, uma manifestação espiritual, um campo de batalha onde o bem e o mal estão em disputa pela sua alma. E tudo isso acontece sem que você perceba, porque a batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal, como diz em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando você começa a perceber isso, a realidade muda. Cada pensamento negativo, cada momento de angústia, cada dúvida que você sente pode estar sendo alimentado por essa guerra invisível. Não é apenas o seu temperamento, não é apenas uma fase ruim ou uma série de coincidências. Existe um inimigo trabalhando para te desestabilizar, para roubar sua paz, sua confiança e sua fé.
A pressão que você sente, aquela sensação de estar sendo atacado por todos os lados, não é algo aleatório. Existe uma estratégia espiritual contra você. Agora, imagine a surpresa que você vai sentir quando entender que a maneira como o inimigo age não é tão óbvia quanto você imagina. Ele não aparece com grandes manifestações de terror, mas se disfarça de situações cotidianas, de palavras faladas, de gestos de pessoas que você confia. Ele se esconde atrás de comportamentos, palavras e até de sentimentos humanos, usando tudo isso para te afastar da paz que Deus quer te dar. E é aí que você precisa abrir os olhos espirituais para entender que tudo o que está acontecendo ao seu redor tem um propósito, mas esse propósito pode não ser de Deus. Quando a guerra espiritual se torna real para você, você começa a enxergar padrões de comportamento que antes passavam despercebidos. Aquela pessoa que sempre se opõe às suas vitórias, aquela que faz questão de desmerecer suas conquistas, pode estar sendo usada para te desviar do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes, o inimigo usa os rostos mais próximos de você, amigos, familiares, colegas, para se infiltrar e, sem saber, eles se tornam instrumentos das trevas. Isso não quer dizer que todas as pessoas ao seu redor sejam mal intencionadas, mas é importante discernir quando algo está sendo manipulado para te prejudicar espiritualmente. A virada dramática aqui é que a guerra não é algo que você pode ignorar ou deixar para depois. Se você não agir agora, se não aprender a discernir essas forças espirituais, pode acabar sendo vítima de ataques invisíveis que podem destruir sua fé e te afastar do propósito de Deus. Eu sei que para muitos isso pode soar como algo difícil de acreditar, mas a Bíblia é clara quando nos fala sobre a realidade dessa guerra. Em 2 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essas fortalezas não estão apenas no exterior. Muitas vezes elas estão dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e principalmente no nosso coração. Agora, você precisa entender que quando você começa a lutar essa batalha com as armas espirituais que Deus te deu, como oração, discernimento e fé, você começa a perceber a natureza real da guerra ao seu redor. Cada oração, cada palavra de fé que você declara é uma espada que corta as fortalezas do inimigo. Deus não te deixou desamparado. Ele te deu tudo o que você precisa para derrotar as forças espirituais que tentam te derrubar. A questão é, você está disposto a entrar nessa guerra? Você está pronto para aprender a identificar os ataques espirituais antes que eles te derrubem? A batalha já começou, mas a vitória já foi prometida a você. Ao entender a guerra invisível que está acontecendo ao seu redor, você não vai mais ser uma vítima. Você vai ser um guerreiro, e a vitória é sua, pois maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Com isso em mente, você pode começar a lutar com confiança, sabendo que Deus está do seu lado e que Ele te capacitou para vencer qualquer batalha espiritual que vier contra você. Você já parou para refletir sobre as pessoas ao seu redor e se questionou: será que essa pessoa realmente está do meu lado? Já se sentiu desconfortável, como se algo estivesse errado, mas não conseguia identificar exatamente o que? E se eu te dissesse que existe uma maneira de saber exatamente se alguém ao seu redor está sendo influenciado por forças espirituais negativas? Se você pudesse discernir com certeza quem está com você e quem, na verdade, está sendo usado pelo inimigo para te destruir. Essa é a realidade que muitos de nós, cristãos, precisamos encarar. A Bíblia não nos deixou em uma posição de vulnerabilidade. Ao contrário, ela nos dá as ferramentas espirituais para enxergar o invisível.
Em 1 João 4:1, o apóstolo nos alerta: amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos se são de Deus. O que João está dizendo é que não devemos confiar cegamente em qualquer pessoa ou espírito que se apresente como bom, mas devemos testar, examinar, para ver se aquilo vem de Deus. E como fazemos isso? Como podemos testar se uma pessoa está sendo guiada por Deus ou talvez por um espírito maligno disfarçado de bondade? O primeiro sinal é a verdadeira confissão de Cristo. Não é apenas dizer o nome de Jesus, porque até os demônios fazem isso. Lembre-se do encontro de Jesus com o espírito maligno em Marcos 5:7, quando o demônio se prostra diante dele e clama: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que você precisa observar é a atitude genuína de reconhecimento de Jesus como Senhor, como o Salvador encarnado. Aquela pessoa que fica desconfortável quando você fala sobre o poder do sangue de Jesus, que tenta desviar o assunto quando o nome de Jesus é pronunciado com autoridade, está dando sinais de que algo não está certo. Lembro de uma experiência pessoal, quando eu via alguém em minha vida sempre com palavras doces, sempre aparentando ser um bom cristão. Mas toda vez que algo relacionado a Jesus surgia, havia uma tensão no ar. Essa pessoa ficava desconfortável, mudava de assunto e, mais importante ainda, evitava orar com a mesma convicção que outros ao redor faziam. Eu comecei a perceber que as palavras de bondade eram vazias, porque seu coração não estava alinhado com a verdadeira fé em Cristo. Foi quando, diante de uma oração de libertação, algo mudou. A reação dessa pessoa foi explosiva. Ela não suportou a autoridade do nome de Jesus e, em um momento, sua máscara caiu. Eu não via mais apenas a pessoa. Eu via um espírito de engano, uma manifestação que eu não esperava. Mas o teste de João não se limita a isso. Ele nos ensina a observar os frutos. Jesus falou em Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. Esse é outro sinal crucial. O que acontece quando aquela pessoa entra na sua vida? Sua paz aumenta? Sua fé cresce? Seus sonhos se tornam mais claros? Ou, pelo contrário, você começa a se sentir vazio, sem direção, como se as coisas não estivessem funcionando mais? Se a presença dessa pessoa, ao invés de te edificar, te enfraquece, ela pode estar sendo usada por forças espirituais contrárias. Eu sei que é difícil de acreditar, mas muitas vezes estamos tão cegos pela necessidade de aceitar as pessoas em nossa vida que ignoramos os sinais. Mas Deus, em sua misericórdia, nos dá esses sinais para nos proteger. Quando você começa a observar essas mudanças em sua vida, essas perdas inexplicáveis de paz, sonhos e fé, você está recebendo um alerta do Espírito Santo. Ele está dizendo: preste atenção. Essa pessoa não está do seu lado. Não é uma sensação qualquer, é a resposta espiritual que Deus te deu para proteger sua vida. Aqui vem a virada dramática. O espírito de engano está muito mais presente em nossa vida do que imaginamos. Às vezes, não estamos lidando com uma pessoa que apenas está errada ou tem defeitos. Não, você pode estar lidando com um espírito maligno que entrou na vida dessa pessoa. E esse espírito não quer destruir apenas a pessoa, mas a sua vida também. E o pior, ele vai agir de maneira tão sutil que você vai se perguntar: será que eu estou exagerando? E se você não estiver atento, vai acabar sendo manipulado, drenado e, eventualmente, afastado do propósito de Deus para a sua vida. O inimigo não vem com bandeiras vermelhas e avisos claros. Ele se disfarça. Mas Deus quer te dar olhos espirituais para discernir quando o mal se esconde por trás de rostos conhecidos. Quando você aprende a ver com os olhos do Espírito Santo, você começa a perceber que as reações das pessoas, os frutos que elas produzem, são revelações de sua verdadeira natureza espiritual. E com isso, você começa a se proteger. A verdade, meus amigos, é que o Espírito Santo está te dando agora a capacidade de não mais ser enganado,
de não mais ser manipulado por pessoas, por espíritos malignos disfarçados. Você está pronto para ver com os olhos espirituais que Deus te deu? Está pronto para discernir os espíritos ao seu redor? Para não mais ser vítima do engano? A batalha está acontecendo agora, mas você pode escolher lutar com as armas espirituais que Deus te deu. Não ignore os sinais, não ignore os alertas. Deus te ama tanto que Ele quer te proteger dessas armadilhas e, com isso, te dar uma vida abundante, longe das garras do mal. Você já se perguntou como alguém que parecia ser tão confiável e ungido por Deus pode de repente se tornar uma força destrutiva em sua vida? Como é possível que uma pessoa que carregava um chamado, que parecia ter uma missão divina, de repente se transforme em um instrumento de destruição? Essa é a dura realidade que muitos de nós enfrentamos e muitas vezes sem saber. Quando o coração se abre para a inveja, o diabo encontra uma porta aberta para agir. Vamos falar de Saul. O rei Saul, ungido por Deus, escolhido para governar Israel, foi possuído por um espírito maligno, não por causa de um pecado imediato ou de uma falha visível, mas porque permitiu que a inveja tomasse conta de seu coração. Uma inveja silenciosa, insidiosa, que começou com um simples desconforto com a vitória de Davi. Mas foi nesse pequeno ressentimento que o inimigo encontrou um caminho para a destruição. Saul, o homem escolhido para ser rei, se tornou um instrumento de maldade, não por causa de sua posição ou de um grande pecado, mas porque abriu espaço para o espírito da inveja. Essa é a lição poderosa que Deus quer que você aprenda. A inveja é um portal. Assim como aconteceu com Saul, essa energia maligna pode se infiltrar em qualquer área da nossa vida. E se não for combatida, ela se torna uma força tão devastadora que não só destrói o coração de quem a alimenta, mas também a vida daqueles que estão ao seu redor. Como Saul, a inveja começa em algo pequeno, uma comparação, uma crítica silenciosa, um olhar desconfortável sobre o que o outro possui. Mas, se não for combatida, ela vai se intensificando até que você se vê agindo de formas que nunca imaginou, com atitudes que não refletem a verdadeira vontade de Deus. Você já teve aquele sentimento de que quanto mais você é abençoado, mais algumas pessoas ao seu redor se tornam frias, distantes ou pior, hostis? Talvez você tenha notado algo estranho quando começou a alcançar um novo nível de crescimento, seja pessoal, profissional ou espiritual, e percebeu que algumas pessoas começaram a se afastar ou até demonstrar ressentimento. Não é coincidência. O espírito de inveja se manifesta justamente assim. Quando alguém ao seu redor começa a sentir que sua vitória é uma ameaça, é aí que o inimigo começa a trabalhar, tentando afastar você da sua missão. E não é só isso. O inimigo sabe que a inveja pode ser o ponto de partida para outras manifestações espirituais destrutivas. Quando o espírito de inveja entra, ele não age isoladamente. Ele traz consigo a raiva, o ressentimento e, eventualmente, o desejo de destruir. Saul não parou de perseguir Davi porque ele simplesmente se sentiu ameaçado. Não. Ele deixou que o espírito da inveja tomasse conta de seu ser a tal ponto que passou a desejar o mal de Davi. Isso é o que o inimigo quer fazer com você, fazer com que você, sem perceber, se torne a força destrutiva na vida de outras pessoas, alimentando sentimentos de raiva e rejeição sem motivo algum. Imagine por um momento que você está no lugar de Davi. Você está sendo perseguido por alguém que foi colocado em uma posição de autoridade, alguém que deveria te proteger, mas que agora quer te destruir. Como Davi, você não pode reagir da mesma forma. Davi nos ensina uma lição poderosa. Ele não usou a força para derrubar Saul, mesmo quando teve a oportunidade. Ele confiou em Deus, manteve sua integridade e acreditou que a justiça divina viria no momento certo. Ele sabia que a verdadeira vitória não vinha de atacar os outros, mas de confiar na mão de Deus,
porque ele sabia ser mais poderosa do que qualquer espírito maligno. E é aqui que a virada dramática acontece. A verdadeira batalha que você enfrenta não é contra pessoas, não é contra aquele amigo, aquele familiar ou aquele colega de trabalho que te feriu. A verdadeira batalha é espiritual. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. O inimigo não quer destruir apenas o seu relacionamento com aquela pessoa. Ele quer destruir sua paz, sua fé, sua confiança em Deus. Ele usa a inveja como uma ferramenta para semear discórdia e destruição em sua vida, fazendo você olhar para o outro e querer o que é do outro, alimentando um ciclo de inveja que nunca tem fim. Você está entendendo o que Deus quer te mostrar aqui? O espírito da inveja não só te afasta do propósito divino, mas ele te faz ver inimigos onde não existem. Ele cria um campo de batalha em sua mente, onde você começa a achar que todos estão contra você, que todo mundo quer te derrubar, que todo mundo está se aproveitando de você. Isso é uma mentira. O inimigo quer te fazer acreditar que sua luta é contra pessoas, quando na verdade ele está te afastando da verdadeira batalha espiritual que deve ser travada em oração, em discernimento e em fé. Eu sei, é difícil acreditar que algo tão pequeno como a inveja possa causar tanta destruição. Mas se você não a identificar e não a combater, ela vai se alastrar. E é por isso que a Bíblia diz que devemos vencer o mal com o bem, como Paulo nos ensina em Romanos 12:21. Não permita que o espírito da inveja controle sua vida. Não deixe que ele domine suas emoções ou suas ações. Se você sentir que essa força está tentando se infiltrar em seus relacionamentos, em sua vida, em seu coração, pare. Reaja com amor, reaja com oração, reaja com a sabedoria que Deus te dá para manter sua paz e continuar sua caminhada sem ser contaminado. A verdade é que o inimigo vai tentar usar a inveja e a raiva para te afastar do propósito de Deus. Mas, se você aprender a reconhecer esses sinais, a vitória será sua. Não se permita ser vítima dessa força destrutiva. A vitória está em Deus, e Ele vai te dar as armas espirituais para derrotar qualquer espírito maligno disfarçado de amizade ou de bondade. O espírito de inveja não pode prevalecer sobre aqueles que estão firmados em Deus. Você já parou para pensar que as maiores traições não acontecem apenas em filmes ou livros, mas muitas vezes dentro do seu próprio círculo de confiança? O que você sentiria se soubesse que a pessoa que você considera mais próxima, aquela que compartilha suas alegrias e lutas, fosse na verdade alguém usado pelo inimigo para destruir a sua fé e o seu propósito? Pode parecer difícil de acreditar, mas a verdade é que os demônios não aparecem com grandes sinais de alerta, mas se disfarçam de amizade, amor e até de intimidade. A Bíblia nos dá exemplos poderosos para nos alertar sobre isso, e o mais impressionante de todos é o beijo de Judas. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, andou com ele, viu milagres, ouviu suas palavras e experimentou a proximidade com o próprio Cristo. Mas no momento decisivo, foi esse mesmo Judas quem traiu Jesus e o fez com um gesto de afeto, um beijo. O beijo, o símbolo máximo de amizade e carinho, foi usado por Judas para entregar Jesus nas mãos dos seus inimigos. O que antes parecia um ato de amor foi, na verdade, uma das maiores traições da história. O que torna isso ainda mais perturbador é que ninguém suspeitou. Os outros discípulos não tinham ideia de que Judas era, na verdade, um instrumento das trevas. Mas quando Jesus foi traído, a máscara de Judas caiu e a verdadeira natureza do seu espírito foi revelada. Agora, você já se perguntou, quantas vezes você foi traído por alguém que parecia ser seu amigo, seu irmão na fé, ou até mesmo alguém da sua família?
Essa traição muitas vezes vem disfarçada de gestos de carinho e palavras doces. Aquele amigo que sempre esteve ao seu lado, mas que de repente se torna a causa da sua dor, da sua queda. Aquele irmão que ora por você, mas que por trás das palavras está secretamente te atacando. Esse é o padrão de operação dos demônios disfarçados. Eles não atacam de maneira agressiva, mas se disfarçam de amizade, de amor, de confiança. E é isso o que torna a traição ainda mais dolorosa. Ela vem disfarçada de algo que deveria te proteger. O próprio Jesus, em João 6,70, disse: "Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo." Ele sabia quem Judas realmente era. Sabia que ele seria a pessoa responsável pela sua entrega, mas permitiu que ele permanecesse ali para cumprir o plano de Deus. Essa é a lição que precisamos aprender. Nem todas as pessoas que estão ao nosso redor são o que parecem ser. Às vezes, o inimigo usa pessoas que têm acesso à nossa vida, aos nossos segredos e à nossa confiança para nos derrubar. Agora, se você acha que essa história de Judas é algo do passado, é hora de acordar. O beijo de Judas ainda acontece hoje. Pode estar acontecendo com você agora, sem que você perceba. Pode ser aquele amigo que sempre te visita nas horas de fraqueza, mas que no momento em que você começa a prosperar, se afasta e começa a te atacar com palavras de destruição. Pode ser aquele familiar que diz te amar, mas que, quando você mais precisa de apoio, se volta contra você. O inimigo usa essas pessoas, disfarçadas de amigos, para tentar derrubar aqueles que estão fazendo a obra de Deus. E é aí que está a grande virada. O mais perigoso não é o que se vê, mas o que se oculta por trás de um sorriso. Judas, em sua traição, foi possuído por um espírito maligno. Lucas 22:3 nos diz: "Então entrou Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Foi uma possessão literal, não uma simples tentação. Judas foi tomado por um espírito que o levou a trair o próprio mestre. O que se escondia atrás daquela aparência de amizade e de fé? Um espírito de traição que usou a maior intimidade para dar o golpe fatal. Esse é o padrão que o inimigo usa até hoje. Ele vai se infiltrar nas relações mais próximas, nas pessoas que você mais ama, e usá-las como instrumentos de destruição. E o mais assustador é que, assim como Judas, essas pessoas podem continuar convivendo com você, participando das mesmas reuniões, indo aos mesmos cultos, orando pelas mesmas coisas. Mas no fundo, elas carregam um espírito maligno que não pode ser visto aos olhos naturais. E como aconteceu com Judas, a revelação de quem elas realmente são vai vir no momento mais inesperado. O que parece ser amor, em um piscar de olhos, pode se transformar em dor, traição e desilusão. Mas o que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, precisamos discernir os espíritos. Quando alguém age de forma que nos destrói, que nos enfraquece, que minam nossa fé e nossa confiança em Deus, precisamos entender que essa pessoa pode estar sendo usada por um espírito maligno. E o mais importante, precisamos ter a coragem de confrontar isso com a autoridade do nome de Jesus. Não podemos continuar permitindo que esses espíritos operem em nossa vida, mas também não podemos ignorar as lições que Deus nos dá. Assim como Jesus sabia quem Judas era, ele também nos ensina a discernir os espíritos em nossas próprias vidas. Agora, se você está vendo essa verdade se refletir em alguém ao seu redor, não tenha medo de tomar a posição que Deus te deu. Deus te deu autoridade sobre os demônios e, através do poder de Jesus, você pode confrontar esses espíritos e expulsá-los da sua vida e da vida daqueles ao seu redor. O beijo de Judas não precisa ser sua história. Em vez de ser enganado e destruído por aqueles que se disfarçam de amigos, você pode usar o discernimento dado por Deus para viver em paz, em liberdade e com sabedoria. A pergunta que fica agora é:
Você está pronto para ver com os olhos espirituais que Deus te deu? Está pronto para reconhecer o beijo de Judas em sua vida antes que ele se torne uma traição irreparável? É hora de acordar, de discernir e de proteger sua vida espiritual com a sabedoria de Deus. Você já se sentiu enganado por alguém que parecia ser totalmente confiável? Aquelas pessoas que, à primeira vista, parecem estar completamente comprometidas com a fé, com a verdade, mas que, aos poucos, começam a demonstrar atitudes que te deixam com um desconforto inexplicável? E se eu te dissesse que o maior engano não vem de pessoas de fora, mas daqueles que estão ao seu lado, na igreja, na família, aqueles que deveriam ser os mais fiéis? A verdade, por mais dura que seja, é que os demônios se infiltram não só nas ruas, mas também dentro das congregações, usando pessoas que parecem comprometidas com Deus para semear engano e destruição. O caso de Ananias e Safira, narrado em Atos 5, é uma das histórias mais trágicas de engano espiritual na Bíblia. Este casal fez parte da igreja primitiva, testemunhou milagres, presenciou a ação de Deus em meio ao povo, mas permitiram que o espírito de mentira e hipocrisia tomasse conta de seus corações. Em um ato de pura enganação, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo sobre o valor de uma venda, tentando parecer mais espirituais do que realmente eram. Eles queriam que os outros pensassem que estavam fazendo o mesmo que os outros, vendendo suas propriedades e entregando tudo à igreja. Mas, na verdade, estavam retendo parte do dinheiro, enganando os irmãos e, mais importante, tentando enganar a Deus. Aqui está a questão crucial. O pecado de Ananias e Safira não foi apenas mentir sobre o dinheiro, mas permitir que a mentira e a hipocrisia tomassem o lugar de sua verdadeira devoção a Deus. O inimigo não precisa necessariamente usar grandes pecados para destruir uma vida. Muitas vezes, ele começa com pequenas mentiras, com pequenas omissões, com a tentativa de mostrar algo que não é real. E quando isso entra na igreja, o impacto é devastador. A confiança é quebrada, a unidade é destruída e a pureza da fé é corrompida. Parece surreal, não é? Como alguém que faz parte da igreja, que participa da comunhão e dos milagres, pode ser usado pelo inimigo. Mas a verdade é que a hipocrisia religiosa, a falsa espiritualidade, é uma das portas mais abertas para a possessão demoníaca. As pessoas que se escondem atrás de uma fachada de santidade, mas que por dentro estão com o coração cheio de mentiras e enganos, são as que mais facilmente se tornam instrumentos de destruição. E o mais terrível, elas muitas vezes nem percebem que estão sendo usadas. Você já se deparou com alguém que se exibe como extremamente espiritual, mas que, no fundo, só quer receber atenção, reconhecimento ou até poder? Essa pessoa que vive de aparências, que se apresenta como uma pessoa do bem, mas suas ações e atitudes nunca correspondem ao que ela prega? Essa é uma das táticas mais sutis que o inimigo usa para infiltrar o mal nas igrejas, nas famílias e nas comunidades. E o mais assustador é que, como vimos com Ananias e Safira, o julgamento de Deus não demora a chegar. Agora, imagine a surpresa e o choque de realidade quando Pedro confronta Ananias. Ele diz: "Por que mentiste ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus." Atos 5:4. E o que acontece depois disso? Ananias cai morto. Sua mentira não foi apenas contra os irmãos, não foi apenas contra a igreja, mas contra o próprio Deus. Deus, em sua justiça, não tolera esse tipo de engano dentro do seu povo. E ao ver o que aconteceu com Ananias, Safira também mente e, de maneira idêntica, cai morta diante de Pedro. O medo se espalha por toda a igreja e não é um medo irracional, mas o temor santo de Deus, que vê todas as intenções do coração. Essa história não é apenas um lembrete de que Deus detesta a mentira. Ela nos ensina que quando a mentira se infiltra na vida de um cristão, ela não afeta apenas o indivíduo.
ela afeta toda a comunidade, toda a igreja. A desonestidade, o engano, a falta de transparência não são apenas pequenos erros. São portas abertas para o mal agir. E quando a mentira é mantida, ela cria um ambiente onde o inimigo pode operar livremente. A virada dramática aqui é que o engano, quando permitido, se espalha. Uma pessoa mentindo se torna a porta de entrada para outros que também se deixam dominar por esse espírito de falsidade. A mentira nunca se contenta com um pequeno espaço. Ela se expande, se enraiza e eventualmente contamina tudo ao seu redor. E mais uma vez, o mais doloroso é que quem está sendo usado por esse espírito muitas vezes não percebe. Eles acreditam em suas próprias mentiras, acham que estão fazendo o bem, quando, na verdade, estão destruindo aquilo que Deus construiu. Agora, a pergunta que fica é: você está sendo honesto consigo mesmo? Você tem permitido que a mentira, a falsidade ou até a omissão entre em sua vida? Deus nos chama a viver em verdade, a sermos autênticos, a não escondermos nossas fraquezas ou falhas. A hipocrisia destrói nossa vida espiritual. Se você tem permitido que isso tome conta de sua vida, precisa urgentemente buscar o arrependimento. Assim como Ananias e Safira, muitos de nós podemos estar nos enganando e ao Espírito Santo, mas Deus não nos deixa desamparados. Ele está aqui para restaurar a verdade, para purificar nossas motivações e para nos libertar da hipocrisia que pode estar nos afastando dele. O que aprendemos com Ananias e Safira é claro: não há espaço para mentiras no reino de Deus. E se você está vivendo de fachada, se escondendo atrás de uma falsa espiritualidade, este é o momento de confrontar isso. A verdade é a base da nossa relação com Deus e com os outros. E assim como aconteceu com Ananias e Safira, se não confrontarmos o engano em nossa vida, ele nos destruirá. Deus quer que você seja verdadeiro, que viva em luz, que seja um reflexo da sua verdade e não um espelho da falsidade que o inimigo tenta colocar em nossos corações. Você já se sentiu manipulada por alguém? Aquela pessoa que, sem parecer, começa a controlar cada decisão sua, cada movimento, até mesmo suas emoções, e você nem percebe quando isso começou? Às vezes, o controle não vem de forma agressiva ou óbvia, mas se disfarça de preocupação, de amor, de cuidado. O espírito de Jezabel é justamente isso, uma manipulação sutil, que entra em sua vida com uma fachada de bondade e se transforma em um tirano silencioso. O que você talvez não saiba é que muitas vezes as pessoas que mais controlam e destroem as nossas vidas não aparecem com grandes gritos ou imposições, mas através de manipulações emocionais que ninguém consegue identificar à primeira vista. Isso é o espírito de Jezabel, uma das forças demoníacas mais poderosas e disfarçadas que operam nas nossas vidas. Jezabel foi uma mulher que, na história bíblica, não só seduziu o rei Acabe, mas também controlou o destino de uma nação. Ela usou seu poder para manipular, enganar e destruir aqueles que se opusessem ao seu domínio. Ela não atacava diretamente, mas usava os outros como peças em seu jogo de controle. Em 1 Reis 21, vemos como ela orquestrou a morte de Nabote, simplesmente porque ele possuía uma vinha que seu marido, Acabe, desejava. Jezabel, com sua astúcia e disfarce de bondade, manipula toda a situação, fazendo com que Nabote fosse condenado à morte por algo que ele não cometeu, apenas para que ela pudesse garantir que seu marido fosse atendido. Isso é exatamente o que o espírito de Jezabel faz em nossas vidas. Ele não chega com ataques frontais, com grandes ameaças. Não, ele vem com palavras doces, com promessas de amor, de cuidado, de apoio, mas no fundo está orquestrando a destruição da nossa paz, da nossa liberdade e até mesmo da nossa fé. Ele age de forma sorrateira,
plantando sementes de discórdia, manipulando sentimentos, controlando emoções e criando um ambiente onde você se sente culpado por algo que nem fez. Como no caso de Acabe e Nabote, o espírito de Jezabel sempre age através de outras pessoas, colocando-as no papel de marionetes para executar seus planos malignos. Você já percebeu como existem pessoas em sua vida que têm uma habilidade sobrenatural de fazer você se sentir culpado, mesmo quando você não fez nada de errado? Elas conseguem se colocar como vítimas, fazer você se sentir responsável pelo mal-estar delas ou até pelo fracasso delas. E o pior de tudo, você começa a ceder, começa a fazer o que elas querem, começa a agradá-las para evitar o conflito, porque sempre há algo nelas que parece querer destruir sua paz. Isso, meu amigo, é o espírito de Jezabel agindo. E não é apenas nas relações pessoais. Esse espírito pode se manifestar em igrejas, no trabalho, em qualquer lugar onde haja liderança e influência. Agora, a virada dramática vem aqui. Você sabia que o espírito de Jezabel pode se infiltrar até na igreja? Quantas vezes você já viu alguém que parecia ser líder espiritual, alguém que falava de Deus com fervor, mas que no fundo estava manipulando as pessoas ao seu redor para conquistar poder, controle ou até dinheiro? O espírito de Jezabel tem uma habilidade incrível de se disfarçar como um líder espiritual. Ele se apresenta como alguém ungido, alguém com uma palavra poderosa, mas quando você olha mais de perto, percebe que suas palavras só geram divisões, confusão e desunião. Ele busca controlar, não servir. Isso é exatamente o que aconteceu com Acabe e Jezabel. Acabe, o rei, tinha o poder, mas era fraco espiritualmente. Ele se deixava influenciar por Jezabel, que o usava para alcançar seus próprios objetivos. O espírito de Jezabel age da mesma maneira. Ele encontra pessoas em posições de liderança que, ao invés de usarem sua autoridade para servir a Deus e aos outros, usam essa autoridade para manipular, controlar e, eventualmente, destruir. E se você já passou por isso, se você já teve alguém em sua vida que agiu dessa forma, a dor é real. Você se sente pequeno, se sente culpado e, mesmo quando tudo parece certo, você começa a duvidar de si mesmo. Como aconteceu com Acabe, muitas vezes você se encontra em um ciclo de tentativas de agradar essas pessoas, até que perde o controle de sua própria vida. Mas aqui está a boa notícia. Assim como Elias, que enfrentou Jezabel e seus enganos, você também tem autoridade sobre o espírito de Jezabel. Deus te deu poder para confrontar essa manipulação, para cortar a influência de controle emocional e restaurar a paz e a liberdade em sua vida. A virada final que você precisa entender é que o espírito de Jezabel não pode prevalecer quando você é guiado pelo Espírito Santo. Em 1 Reis 19, após o confronto com Jezabel, Elias teve medo e fugiu, mas Deus o restaurou. Ele o lembrou de sua missão e de sua autoridade, e Elias retornou com força renovada. Da mesma forma, quando você se encontra enfrentando esse espírito, não é hora de fugir. É hora de se lembrar de quem você é em Cristo, de se revestir da autoridade espiritual que Deus te deu e confrontar o espírito de Jezabel com oração, discernimento e fé. O espírito de Jezabel não vai desistir facilmente, mas em Cristo você tem poder sobre ele. Não se deixe manipular, não se deixe controlar. Você tem a autoridade para romper com esse ciclo de destruição e caminhar em liberdade. Não importa quem você é ou onde você está na sua vida espiritual, Deus te chamou para ser livre, e a verdade é que quando você começa a ver com os olhos do Espírito, Jezabel perde seu poder. É hora de confrontar a manipulação com a verdade e, assim, restaurar a verdadeira paz que só Jesus pode oferecer. Parabéns por ter chegado até aqui. Você acaba de dar um grande passo em sua jornada espiritual,
buscando sabedoria e discernimento à luz da palavra de Deus. Isso não é algo pequeno, é uma escolha de crescer, se aprofundar e viver de acordo com a verdade que Ele revelou em Sua palavra. Fico muito feliz que você tenha dedicado esse tempo para entender mais sobre as forças espirituais que nos cercam e como se proteger delas. Agora, eu gostaria de ouvir de você. Deixe um comentário abaixo dizendo: "Sou grato a Deus", especialmente se você ficou até o final e está pronto para colocar em prática o que aprendeu hoje. Isso me ajudará a saber quem está realmente comprometido com esse crescimento espiritual. E, se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Ao se inscrever, você garante que continuará recebendo mensagens edificantes e reflexões profundas que podem transformar sua vida. Se você sente no coração que esse canal tem sido uma bênção para você, considere se tornar um membro. Ao se tornar membro, você contribui para que mais vidas sejam alcançadas e também recebe conteúdos exclusivos e ainda mais profundos, além de acesso direto a lives e momentos especiais. Juntos, podemos continuar compartilhando a verdade de Deus com aqueles que mais precisam. Ao final, deixaremos 2 vídeos recomendados que têm tudo a ver com a reflexão que você acabou de assistir. Eles serão mais ferramentas para fortalecer sua caminhada espiritual e te ajudar a viver uma vida plena em Cristo. Que o Senhor te abençoe e continue guiando seus passos. Até o próximo vídeo.